E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para você que não me conhece, eu sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui você aprende mais sobre análise gráfica, aqui você aprende mais sobre como analisar o gráfico de uma forma correta, sabendo exatamente a hora de fazer uma compra, a hora de fazer uma venda. Se você está chegando agora aqui, estou fazendo uma entrada bem agora no início do vídeo. Se inscreve, ative o sininho de notificações, deixe o seu like para não perder nenhuma aula. Tá lá, pessoal. Primeiro trade aqui então, abri o gráfico aqui, GBP/USD, de forma simples, ó. Forma simples, com entendimento. Chego aqui no gráfico, região de suporte, região de resistência, 50% do movimento. Ó, ainda tem um doji aqui, né? Ainda tem um doji. Essa técnica, pessoal, que você geralmente você gosta de chamar de estratégia, mas eu não ligo, tá? Você pode falar estratégia, pode falar técnica, vai de acordo com o seu conhecimento. Eu preciso aqui, ó, para entender esse suporte e resistência dinâmico, eu preciso de 3 movimentações. Eu preciso entender onde o preço está localizado dentro de um contexto e dentro do contexto entendendo a movimentação. Quando surge esse padrão de vela aqui, ó, que eu não gosto dele, tá? Para mim não é um padrão de vela assertivo, porém ele está em contexto, eu tenho força volumétrica, eu tenho região bem definida, eu tenho tendência bem definida, ou seja, eu tenho tudo ali para que ele funcione. Então, para eu não correr risco, mesmo eu não gostando de um padrão de vela como esse, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer a minha entrada, tá? Por quê? Porque não é minha vontade que faz o gráfico, pessoal, é o gráfico que assim, por natureza, faz as movimentações, ou seja, eu só tenho que entender o que ele está fazendo e fazer ao mesmo tempo. Então, a primeira entradinha aqui, ó, que foi uma compra nessa região, perfeito, agora o gráfico chega aqui, não tem força, está retornando na região. Você que está chegando agora, talvez você não saiba, mas tem um e-book aqui inteiramente grátis que eu deixo para você baixar e estudar, onde eu falo de 16 padrões de velas que todo trader deve saber. Para baixar é simples, basta você vir aqui na descrição do meu canal do YouTube, tem meus links aqui, ó. Então tem o canal do Telegram, que é justamente onde você baixa o e-book, que ele fica na mensagem fixada. Tem meu WhatsApp, tem meu Instagram, para você seguir lá e ficar a par de tudo. E tem o link para você fazer parte da área do aluno, ou seja, para você fazer parte do treinamento. Abaixo de cada videoaula também você encontra esses links aí para não ficar de fora, tá bom? Então uma vez ó, que você acessa aqui o canal do Telegram, você vai ver aqui a mensagem fixada, clica sobre ela, abre 2 links e aí você baixa o seu e-book. Aqui dentro você vê resultados de alunos, ó. 6-0, hoje terminei o treinamento. Foram dias de muito estudo, foco e determinação. Através desse treinamento hoje tenho segurança de operar. Quando erro, sei até onde errei. Tudo isso é possível porque você me ensinou onde e quando operar. Tudo é possível através da análise gráfica. E tá lá. Domingo maravilhoso, agora, feliz Dia dos Pais, né? Ontem foi Dia dos Pais. Aqui é o Rodrigo, tá? O Rodrigo aqui mostrando toda a sua capacidade técnica, ó. Finalizou o treinamento ontem, aprendeu como é que se faz e agora é só praticar, né? Aqui é o Josiel, ó, também batendo meta, ó, o Josiel utilizando a ferramenta Hunter. Você que quer utilizar a ferramenta Hunter, o indicador, lá no módulo 13 eu explico como é que funciona. Qualquer dúvida ou quiser fazer aquisição é só entrar em contato comigo, ó. A aula que eu subi ontem sobre as formas de entrada. Aqui é o Reginaldo, ó, batendo meta. Pedro, aqui o pessoal que me mandou resultados ontem, né? Ó, 16% do capital. Fábio, ó, batendo meta. Ontem foi um dia que pouca gente operou, né, pessoal? Um dia especial aí, Dia dos Pais, pessoal com a família, mas teve sempre alguém que deu tempo de fazer
as suas análises, seus trades. Aqui é o Pedro também, ó, batendo meta, ó, o Pedro utilizando também a ferramenta aqui, o indicador Hunter. Ó, é o mesmo, é o Rodrigo, né? O vídeo também da entradinha dele. A aula, Jonathan batendo meta, Gilson. E assim por diante, pessoal. Entra aí, acompanhe os alunos, tá? Baixe o seu e-book, não fique de fora. Tem alguma dúvida? Ah, Cadu, não consegui baixar, não sei como que se faz. Como eu faço para entrar no treinamento? Tem alguma dúvida? Tu pode mandar um direct para mim, me segue lá, Cadu Rinaldi, você tem contato direto comigo. Aqui tem resultados de alunos, ainda com 60% de desconto do treinamento, link de acesso ao treinamento. Aqui também tem o link para você fazer parte, né, da área do aluno e também tirar alguma dúvida comigo. Você vê aqui resultados de alunos, EAD, tudo postado aqui bonitinho para você não ficar de fora. Tá bom, pessoal? Bom, entradinha feita aqui. Movimentação, ó, GBP USD continua fazendo a movimentação. GBP USD, ele continua fazendo uma movimentação bem interessante. Está chegando numa região muito legal ali, que é uma região que tecnicamente até pode segurar o preço, tá? Ela até pode segurar o preço, mas vai depender do fechamento deste candle. Deixa eu dar uma olhada aqui. Pela formação ali, pessoal, ainda acredito numa pequena correção ali naquela região. Como eu estava falando para vocês, as técnicas da análise gráfica, elas vão te ensinar a você se localizar no gráfico de uma forma que você vai entender, por exemplo, qual é o momento que você pode pensar em comprar, qual é o momento que você pode pensar em vender, qual é o momento que você pode pensar numa alternativa de movimentação. Por exemplo, eu entrei com mais 2 taxas de venda. Por que eu entrei com mais 2 taxas de venda? Porque o gráfico ele está localizado numa região de uma correção. Quando eu falo estratégia, aqui por exemplo, o título, essa estratégia pode ajudar você a ser consistente e a negociar suporte e resistência. Quando eu falo estratégia, é para chamar a sua atenção para que você olhe. Por quê? Porque a maioria busca milagre, sabe? A maioria das pessoas busca, tá lá, ó, fechou, perfeito. A maioria das pessoas buscam milagre na frente do gráfico. E na verdade, o gráfico, ela não tem nada de milagre. O gráfico é assim. Você sabe utilizar a técnica? Você sabe como analisar o gráfico? Você sabe entender pontos de venda e pontos de compra? Você sabe entender quando a tendência te ajuda a fazer uma compra ou a tendência te ajuda a fazer uma venda? Você sabe se localizar no gráfico para se posicionar para uma compra ou para uma venda? É isso que o gráfico faz. E a análise gráfica, ela te ajuda a entender o quê? Ela te ajuda a entender como se posicionar no gráfico. Então aqui, ó, eu queria que, deixa eu ver se eu consigo fazer tudo isso aparecer na tela. Vamos lá. Ó, quando você chegou aqui, quando eu cheguei aqui, ó, para fazer uma análise, deixa eu ver se eu consigo aqui, beleza, ó, ótimo. Nós abrimos GBP USD, correto? Correto. Eu tenho região de suporte, tenho região de suporte. Quem é do treinamento já entende o que está acontecendo com o gráfico. Esse gráfico aqui, pessoal, é o gráfico chuchu beleza. Por que chuchu beleza? É uma forma carinhosa de eu brincar tecnicamente com vocês. Porque se eu falo técnico demais, o pessoal reclama que não entende nada do que eu falo. Se eu falo algo brincando, o pessoal fala que eu não ensino nada demais, que eu fico enrolando. Então, eu tento achar um meio termo. Uma hora eu vou fazer uma brincadeira de um termo técnico, outra hora eu vou falar de forma séria, para que você entenda. Então, vamos nos localizar no gráfico? Eu tenho aqui regiões de suporte, tenho aqui, ó, regiões de resistência, tá? Eu estou falando com vocês sobre regiões. Eu não estou falando que ali é uma resistência, ó. Aqui, ó. Eu tenho nesse espaço região de suporte. Quem vem estudar comigo entende que não existe uma linha, sim regiões. Aqui, ó, região de resistência.
A partir do momento que o preço começa a trabalhar aquela região, ele já começa a poder ser trabalhado. Aqui, ó, nós estamos em 50% do movimento do gráfico. Essa região de equilíbrio é a região que define o canal do gráfico. Região de equilíbrio. Eu tenho aqui resistência quando o preço trabalha abaixo e eu tenho aqui suporte quando o preço trabalha acima. Correto? Correto. Qual foi a minha primeira entrada aqui em GBP USD? Olha só mapeando o gráfico. Quando ele chega aqui e deixa este padrão de vela aqui, ó, aqui foi o meu primeiro ponto de entrada. Cadu, por que você entrou ali? Gráfico em região de demanda, ou seja, região de suporte, pensamento é compra, padrão de vela, em 50%, eu vou até escrever aqui porque muita gente fala, eu me perdi, eu não entendi nada. Se você for analisar esta região aqui, ó, este canal, a parte de baixo do canal, do equilíbrio para baixo, eu tenho aqui, ó, 100, 100 e 50%. Esse 50% aqui da região está ligado ao canal como um todo. Então eu tenho aqui, ó, 100% da região como canal como um todo, tenho 100% do canal como um todo. Aqui eu tenho 50% deste canal, tá? Assim como aqui também, ó, é 50% deste canal aqui em cima. Então eu tenho o canal da região de prêmio e aqui a região de desconto. Para você que não sabe, aqui é a região de prêmio, tá? E aqui, você que talvez não tem muito afinco com as nomenclaturas, aqui tem região de prêmio, aqui tem região de desconto. Isso aqui são termos técnicos, tá, pessoal? Só que eu estou trazendo para o português. Eles são em inglês, tá? Para você entender. Qual é a técnica, né? Ou qual é a estratégia? É a análise gráfica. Ou seja, a análise gráfica ela faz um encaixe dos movimentos para você, onde você encaixa ali contexto gráfico, você encaixa região de definição, posicionamento para entrada, em cima da posição, padrão de vela e volume. Então, quando eu já faço as marcações no gráfico, eu já sei onde estão as regiões, eu já me posiciono. Eu sei que aqui é região de entrada de compra, aqui é região de entrada de compra, aqui é região de entrada de compra. Agora, eu sei que aqui é região de entrada de venda. Deixa eu pegar aqui, ó. Aqui é entrada de venda, aqui é entrada de venda. E aqui também é entrada de venda, assim como aqui é entrada de venda. Aqui também, ó, pode ser entrada de compra. Cadu, mas como assim? Vai depender de como vai se posicionar o preço dentro dessa estratégia, análise gráfica, para você entender um pouco melhor, tá? Então, quando a gente vai analisar o gráfico, a gente faz um mapeamento do que está acontecendo no gráfico. Qual é o movimento do preço? Como é que o preço se comporta ali no gráfico? O que eu estou vendo no gráfico? Então, eu faço a minha primeira entrada já me posicionando, porque se eu sei, presta atenção no que eu estou falando, depois vocês vão chorar que não entenderam. Se eu sei que aqui eu tenho marcação no passado, onde eu tenho 100% no movimento, quando o preço vem buscar regiões de equilíbrio desse canal de prêmio, eu já sei que ele pode fazer uma movimentação para buscar a região de equilíbrio do canal como um todo, correto? Ou ele vem aqui em 100% buscar, então eu já me posiciono. A partir do momento que ele já faz movimentações, mostrando para mim que ele está fazendo uma onda, impulsionando o mercado para buscar a região de prêmio, é onde eu já me posiciono no mercado. Entendeu? Então, esta estratégia de como negociar suporte e resistência para tornar você consistente é você, na verdade, entender as técnicas da análise gráfica, como você vai entender o contexto do gráfico funcionando no gráfico, como você vai entender toda uma causa de movimento e o efeito que o preço faz dentro dessa causa de movimento. Logo, quando você identifica a causa, você sabe o efeito do preço. E aí o que você vai fazer? Você vai se posicionar nas regiões, seja para corrigir ou para continuar o movimento, esperando sempre os padrões e o volume financeiro.
Essa é a dinâmica dessa estratégia, ou, quiçá, a técnica, para você entender. Então aqui, ó, eu já tenho uma movimentação. Quando o gráfico sai da região de prêmio, ele começa a querer buscar aqui, ó, a região de desconto. Para ele chegar até a região de desconto, ele precisa fazer o quê? Impulsionamento de movimento. Quando ele chega aqui nessa região, que é a região de equilíbrio, que eu falo para vocês, ó, essa região aqui é a região de equilíbrio. Essa região de equilíbrio aqui, pessoal, ela é conhecida como uma região que ela pode ser tanto comprado como vendido. E por que isso? Porque ela está posicionada no meio termo do gráfico. Ela exerce ou influencia influências, tanto de forças gráficas de alta como de baixa. Logo, vai depender da movimentação. Cadu, mas aqui nós temos um vácuo livre no movimento aqui, ó. Nós temos um vácuo livre. Isso não significa que aqui pode ter um vácuo livre? Perfeito. Não é que significa. Tem, tá? Houve falha de movimentação e ele está querendo buscar 100%. Só que toda movimentação de alta, pessoal, existe o impulsionamento do preço. Toda movimentação de baixa, existe o impulsionamento do preço. Então não é porque ele está subindo aqui o gráfico, eu tenho um vácuo livre de movimentação, que ele vai fazer toda a movimentação como se não houvesse amanhã. Aí é claro, né? Eu tenho que olhar como que o candle está se posicionando ali na região, eu tenho que ver o volume financeiro e entender essa dinâmica de contexto. Quando eu consigo encaixar justamente a causa do movimento, por exemplo aqui, ó, essa tendência estava subindo, correto? Ó, chegou aqui, eu tenho que entender por que houve um efeito de preço como esse. Opa, qual que é o efeito? Subiu. Chegou aqui, eu tenho que entender que ele vai retornar na movimentação e vai continuar fazendo a movimentação técnica. Então eu preciso ter disciplina para aplicar a estratégia de forma correta. Eu preciso entender como que o gráfico funciona de forma lógica e racional. O gráfico é lógica e razão. Para você saber como operar um suporte e resistência ou como operar uma tendência, ou para você saber como negociar em suporte e resistência ou como negociar em tendência, e ter consistência e ser consistente, você precisa enquadrar o que? As técnicas da análise gráfica de forma correta e ter o que? Disciplina de aplicabilidade. Trade, pessoal, eu falo para todo mundo, é treino e repetição. É treino e repetição. É treino e repetição. Às vezes você está aqui no YouTube, você fala assim, vou aplicar isso. Aí você vê um gráfico, vai lá e aplica e dá errado. E você fala assim, pô, isso aí não funciona. Não, não é isso. Existem variáveis de informações que acontecem naquela região que podem variar do que eu acabei de te explicar. Pode ser que na hora que você fez a entrada não tinha volume financeiro para isso. Pode ser que a hora que você fez a entrada não tinha uma região definida para isso. Pode ser que a hora que você fez a entrada não tinha tendência definida para isso. Pode ser que a hora que você fez a entrada não tinha contexto técnico para isso. Ou seja, existem variáveis de informações dentro dessas estratégias da análise gráfica para você negociar o gráfico. Então, quanto mais você entende, mais você repete o movimento, o exercício do gráfico em si, para você entender as suas variáveis ali dentro do contexto, você vai ficando cada vez melhor no gráfico. Então, por isso que tem aquela história do tempo de tela. Você, pelo menos ali 20, 30 minutos no dia, analisando o gráfico, estudando o gráfico, você é capaz de entender o gráfico de uma forma tranquila. Olha só que coisa linda, ó. Qual que era a expectativa do gráfico? Dele ir buscar a região acima. Cadu, mas por que ele não foi buscar a região acima? Porque aqui já tinha a liquidez necessária para ele. Qual era a liquidez necessária? Ele já capturou a liquidez nessa região. Então o que ele fez? Ele já tinha compradores lá suficiente para poder vender, né? Porque é o espelho do Forex. Então, se ele está vendendo, tinha gente comprada aqui nessa região. E logo depois, ó, ele faz um movimento de queda. Você acha que foi uma boa venda na região? Foi excelente, né? Não foi boa, foi excelente. Então você vê, ó, no mesmo ativo, ó, o GBP-USD, uma entrada ali tranquila na região aqui
de demanda, claro, né? Ali no caso ali é uma região de demanda e no caso aqui também uma região que estava saindo já da região de demanda, chegando na região de equilíbrio e a região de equilíbrio se transformando numa região de resistência, como assim havia dito. Se você conseguir entender o gráfico desta forma como eu estou te falando, você é capaz de quebrar todas as objeções que você tem de análise no gráfico. O que acontece, pessoal? Hoje eu até postei agora há pouco no meu Instagram isso. Eu postei. O que acontece? Quando a pessoa começa a estudar, ela quer chegar no gráfico e ela quer mover as montanhas, né? Ela quer mover as montanhas. Por que eu estou dizendo isso para você? Todas as vezes que a pessoa conhece o mercado ou começa a aprender o mercado, ela fala assim, poxa, achei a salvação da minha vida. Achei aquilo que vai mudar a minha história. Isso é fato? É fato, desde que você entenda realmente como fazer. Agora, o que acontece? Para você mover uma montanha, você vai começar por onde? Pelas pedras no caminho. Correto? Correto ou não? Eu nunca vi ninguém mover uma montanha simplesmente por chegar na montanha e mover a montanha. Todas as pessoas que começaram algo, elas começaram pelas pedras no caminho. É uma construção de conhecimento. Quando você está no treinamento, por exemplo, quando você vem para o treinamento, porque é lá no treinamento que eu vou te ensinar o passo a passo, os detalhes, a lógica por trás de tudo, você começa a retirar as pedras no caminho. Então é uma construção, pessoal. Vamos supor aqui, ó, aqui você chega para estudar, você começa a estudar no início tudo que faz menção ao pré-trade. Cadu, o que é pré-trading? É você saber o que está acontecendo no mercado antes de abrir o gráfico. Então, aqui tem uma pedra, aqui tem uma pedra. Você vai entendendo essas pedras pelo caminho. Até uma hora que você vai começar a analisar o gráfico, vai começar a ver o movimento, encaixe de regiões, isso vai aumentando. Só que, se você não for uma pessoa que sabe lidar com este crescimento, você fica pelo meio do caminho. Eu sigo, pessoal, muitas pessoas que fazem trilha por montanhas, né? Tem um casal agora que eles vão fazer uma maratona de 21K e o outro de 50K, trilhas por montanhas. Não é trilha no plano aqui na praia, não, por montanhas. A preparação já começa 3 meses antes. Treinamentos intensos já para que a pessoa entenda o quê? Como é que funciona todo o caminho que ela vai percorrer, quais são as pausas, como ela vai caminhar, como ela vai se comportar. Ou seja, existe um treino para isso. A pessoa que está aqui, neste patamar, ela só consegue chegar no alvo que ela quer, ela só consegue realmente cravar a bandeira, vamos assim dizer, né, do sucesso lá no topo ou no caminho da montanha, depois, pessoal, que ela consegue se perfazer pelo caminho. O que significa isso que eu estou falando para você? Você não começa a escalar uma montanha de cima para baixo. Você não começa a aprender de cima para baixo. Não é de cima para baixo que você aprende. Como é que as pessoas querem aprender de cima para baixo? A pessoa vê um vídeo no YouTube, ela vê uma pessoa operando, ela vai lá, abre a conta na corretora, abre de qualquer jeito. Pessoal, já teve pessoas que chegaram para mim e falaram assim, eu não consigo sacar o dinheiro da corretora. O que está acontecendo? O banco que eu trabalho, a corretora não trabalha, eu não consigo sacar para ele. O que eu faço? Poxa vida, leia os termos de serviço antes de fazer um depósito na corretora. Como é que você vai depositar o dinheiro numa corretora sem ao menos saber se você pode trabalhar com o banco que você tem conta? Então, se você quer trabalhar com aquela corretora, o banco que você tem em conta, ele não trabalha com a corretora, abra uma conta condizente. Ah, professor, eu fiz uma conta aqui para receber em Pix, eu não consigo receber em Pix. Óbvio,
A pessoa abre a conta no nome dela, no CPF dela. Aí o Pix dela não está ligado ao CPF. Aí você quer que a corretora te pague? Não é assim que funciona, meu querido, minha querida. Existem termos técnicos. Corretoras são como bancos, são coisas técnicas. Só que isso não é o Cadu que tem que te ensinar. Isso é você que tem que sentar o bumbum na cadeira, pegar os termos técnicos da corretora que você está abrindo a conta e ler. Ler. Se você nunca fez isso na sua vida, faça. Faça. Porque depois, quando as coisas acontecerem pelo caminho, eu estava aqui em cima, desmoronei, caí. Por que você caiu? Eu falhei aqui no começo, ó. Eu entrei numa corretora, fiz um monte de coisa, agora não consigo sacar. Ó, eu devia ter feito isso no caminho, no começo. Você está entendendo o que eu estou falando para você? Eu estou dando um exemplo de corretora que nem sei porquê, mas é a mesma coisa no gráfico. O que eu estou querendo dizer? Aí a pessoa entra na corretora, não sabe de nada, mas vai lá, põe o dinheiro e começa a apertar botão. Pum, 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 pum. E ela já despenca no primeira semana. Por quê? Porque ela não quer percorrer o caminho. Ela tem que, primeiro, arrancar as pedras do início, construir, crescer e aí alcançar aquilo que ela busca. É isso que eu tento trazer para vocês. Por isso que aqui no YouTube eu trago todos os dias algumas aulas, explico alguma coisa para vocês, pessoal. Mas isso aqui é uma exteriorização do treinamento. Aqui eu não me aprofundo tecnicamente de tudo que eu estou falando. Eu estou te dando o quê? Diretrizes. Aqui é a ponta do iceberg, que eu costumo dizer para o pessoal, né? Aqui é a água. Quando você vê um iceberg aqui, a ponta do iceberg, onde está o iceberg? Está embaixo, né? Então aqui no canal do YouTube eu estou mostrando para você, por exemplo, a estratégia que eu utilizo. Essa estratégia que eu utilizei aqui, pessoal, essas duas entradas que eu fiz aqui é o suprassumo da análise gráfica. Ela encaixou perfeitamente. Eu nem precisei procurar outro gráfico, estava perfeitamente. Quem é aluno sabe. Que aluno sabe toda a técnica que eu utilizei, tudo que eu fiz aqui e o porquê eu fiz. Agora, eles já estão num patamar onde eles estão alcançando o quê? Colhendo seus frutos. Ou seja, o que eu quero dizer para você? Para você ter paciência. Para você começar. Tem gente que não tem resultado no mercado porque não começa. Você já ouviu sobre isso? A pessoa não começa. Ela tem medo de começar. Se a pessoa ela não começa a tirar as pedras pelo caminho, como é que ela vai alcançar a montanha? Como é que ela vai se perfazer lá no final da montanha? Como é que ela vai atingir o cume? Nunca, né? Nunca. Entendeu, pessoal? Então essa estratégia que eu uso todos os dias para negociar em esporte e resistência. E você pode ser consistente. Desde que você sabe o que está fazendo. Aqui, ó, em duas entradinhas em GBP/USD, ó, primeira entrada aqui seguindo toda a estratégia, toda a técnica na análise gráfica de compra. Depois fazendo uma venda aqui com 3 taxas direto, que você também pode aprender, você também pode fazer, só depende de você. Se você quiser vir para o treinamento, será muito bem-vindo. Aqui você vai ter acesso único, diretamente comigo e todo o suporte técnico. Estratégia foi a nossa temática de hoje. Escrevi tudo errado. Deixa eu escrever de novo. Ó. Estratégia. Eu espero que eu possa ter conseguido contribuir um pouco mais com o seu crescimento. Se você quiser estudar, será muito bem-vindo. Nossa hashtag para você nos comentários de hoje. Se você quiser fazer a aquisição do indicador, né, da ferramenta Hunter, como explico lá no módulo 13, é só entrar em contato comigo também. A aquisição é feita diretamente comigo. Lembre-se, pessoal, lembre-se. Você quer chegar, você quer instalar, você quer colocar a sua bandeira, você quer colocar a bandeirinha lá no topo da montanha, comece. Comece aos poucos, comece devagar. Comece tirando as pedras no caminho, que quando você chegar no determinado momento, o que vai acontecer? Aí a montanha vai estar escalada. Quando você menos espera, você está lá. Tem um monte de aluno, pessoal, que eles falam assim, eu nunca imaginei que eu fosse aprender na minha vida, porque eu aprendi tudo errado, eu apanhei nesse mercado, ninguém me ensinava, mas agora as coisas começam a clarear. Você viu ali o Rodrigo, né?
o Rodrigo ali fazendo uma entrada ontem, né, no domingo que eu postei. Pessoal, a entrada do Rodrigo ali, que ele fechou ali o domingo, é o valor do treinamento. Em 2 entradas que ele fez no domingo, tá pago o treinamento. Quer dizer, ele já pagou faz tempo, né? Já pagou faz tempo com as entradas dele. Mas você percebeu que conhecimento não dá pra gente mensurar preço? Existe valor. Por mais que tivesse um valor absurdo, não há preço que pague o valor do conhecimento. Tá bom? Vou ficando por aqui. Eu espero que você tenha entendido o recado. Uma ótima semana de trades. Qualquer coisa, estou por aqui. É só entrar em contato. Te vejo amanhã, numa próxima aula, num próximo trade. Fui!